Pessoas, chegamos ao 6º episódio dos Anéis do Poder lá na Amazon Prime e vamos ver aqui um resumão do episódio 5 e do episódio 6 também. Então vem comigo para saber tudo o que aconteceu. Galera, lembrando que tem spoilers, então vem comigo. Pessoas, é o seguinte, chegamos ao 6º episódio, a gente vai falar aqui de 2 episódios, como a gente vem fazendo aqui no canal já, a gente sempre fala de 2 episódios, a gente vai mesclando aí entre o Senhor dos Anéis e a Casa do Dragão. Então aqui a gente vai falar do 5º e do 6º episódios, vamos lembrar aqui o que aconteceu no 5º episódio. Galera, esse episódio aqui se chama Partidas e é realmente partidas, o episódio 4, ele já vinha numa preparação, né, lembra que a gente tinha visto ali no finzinho do episódio, a Galadriel conseguiu convencer o pessoal de Númenor a ir junto com ela para as Terras do Sul, para poder buscar os orcs e tentar achar o Sauron, e nesse 5º episódio foi a mesma coisa, né, então a galera também estava lá partindo, a gente viu Númenor ali se preparando para sair com os barcos, e no final eles vão para as Terras do Sul, né? Enfim, depois mais uma preparação. A gente vê também os pés peludos ali com o Homem Misterioso, rola ali uma parte ali de embate com os lobos ali, né? Mas também eles estão se movendo, eles estão em partida também. A gente vê o núcleo da Browen, que também tá ali numa preparação para tentar receber, para tentar fazer frente ali, refugiados ali na torre, para fazer frente aos orcs que estão planejando entrar, que também estão em partida para buscar essa parte aí, para invadir ali o vilarejo e a torre onde estão os humanos. Tudo isso é uma grande preparação, a gente não tem uma grande novidade ali, talvez com o Elrond ali, mas nada muito grande acontecendo. Já no episódio 6, galera, aqui a gente tem um episódio que talvez seja o episódio que eu mais gostei até agora, sabe? Porque é um episódio que muita coisa acontece, algumas revelações aparecem, a gente tem bastante ação nesse episódio também, e também algumas coisas ali ficam bacanas, né? Então vamos começar aqui, né? A gente tem ali os humanos, né? A Browen e o Arondir, que estão ali na torre. Então a primeira parte do episódio a gente tem os orcs chegando na torre, o Arondir faz uma emboscada para esses orcs, em que ele derruba a torre sobre eles e depois ele foge com os humanos para o vilarejo. E aí, chegando no vilarejo, o que acontece? Eles tentam armar outras arapucas ali para fazer com que os orcs eles não avancem, que eles consigam vencer a batalha com os orcs. Os orcs chegam, eles têm esse embate, eles conseguem vencer, mas logo depois dessa luta eles percebem que na verdade o que eles mataram não foram orcs, mas sim humanos que estavam disfarçados de orcs, e aí eles ficam numa situação, eles ficam se sentindo meio mal. Com isso, a gente já tem o exército do Adar chegando com os outros orcs, e a Browen é atingida por uma flecha, ela fica machucada e tal, e depois eu comento um pouquinho mais a respeito dessa cena. E com isso, nesse meio tempo, tá, a gente vê o exército de Númenor chegando junto com a Galadriel, e eles conseguem derrotar o exército do Adar ali e aprisionam o Adar. Aí, nesse meio tempo, a gente tem a Galadriel conversando com o Adar e enfim é revelado quem é o Adar, né? Que ele é um elfo corrompido, que foi corrompido pelo Morgoth, né? Que Morgoth levou ele para a Terra-média e ele se corrompeu e começou ali esse exército de orcs. E também no final do episódio, que eu acho que é o ápice do episódio, a gente tem ali um humano, que é aquele humano que conversou com o filho da Browen, lá, que é um dos súditos do Sauron. Ele pega aquela espada, né, o fragmento da espada, ele coloca onde tem aquela marca que ficava lá na torre, e é acionado um sistema que irriga aquelas valas que foram construídas ali pelos orcs com a ajuda dos
dos elfos que foram aprisionados ali, e que faz até uma referência ao nome do episódio, né? Que o nome do episódio é Uldur, né? Que significa inferno em élfico. E no final a gente vê o vulcão em erupção, né? E a lava escorrendo por todo aquele local, e é bem bacana essa cena, que é a cena que fecha o episódio. Então ele termina desse jeito. Pessoas, é o seguinte, e agora a nossa avaliação com relação a esse episódio. Eu achei, sinceramente, o melhor episódio até aqui, não pelas cenas de ação, não pelas cenas de batalha, mas sim porque esse episódio começou a entregar algumas respostas para perguntas que a gente tinha lá atrás, e que aquela sequência de 2 episódios, do episódio 4 e episódio 5, eles foram meio mornos. Não que não possa ter preparação, gente. Eu acho que as coisas irem devagar não é problema. Não é problema você construir a narrativa, construir a história. O único problema é que vinha numa sequência em que muitas perguntas eram levantadas e poucas respostas eram dadas. E nesse momento você começa a se perguntar, você começa a ficar meio xoxo ali. Lógico que essa é a minha percepção. De repente para você não te incomodou em nada, os episódios 4 e 5 foram fantásticos, espetaculares, não deu nenhum problema para você, não que os episódios sejam ruins, mas é que eu acho que a posição deles na sequência não tinha ficado muito legal para mim. Não, que isso não é o que eu falo, gente, isso daqui não é um grande problema, não é problema nenhum, mas que assim é uma narrativa que às vezes seria melhor construída de uma outra forma. Então esse episódio ficou bem legal por conta disso. E quais respostas que a gente tem aqui? Primeiro, a gente já sabe, né, nessa situação toda, quem é o Adar, então a gente descobre, enfim, que ele é um elfo corrompido, então essa já é uma resposta. Outra situação, outra resposta que a gente tem aqui é para aquela espada, qual era a função daquela espada ali, né? Então isso daí ficou bem legal da gente poder descobrir qual era a função. Outra coisa que eu achei muito legal também é a gente, enfim, ver a Galadriel de volta à posição dela, que é a posição de guerreira nessa série, que tá muito legal, né? Eu acho que é o melhor episódio dela depois do primeiro episódio. Nos episódios em que ela ficou ali no menor, eu acho que deu uma caída, né? Porque é uma situação toda palaciana, que eu acho que não combina muito com a personagem, e o que para mim fica claro aqui é que quando eles conceberam a Galadriel era justamente para ela estar na frente, para ela estar na ação, e não só pelas cenas de ação. Os próprios diálogos dela nesse episódio cresceram, que para mim ficavam ali no palácio, era uma coisa meio descolada, mas agora a gente começa a perceber que talvez isso tenha sido até de propósito, para a gente perceber que a Galadriel ela ainda não se encaixa naquela situação, mas ela se encaixa mais no campo de batalha, o que ficou bem legal. Então isso foi bem legal. Acho que foi uma resposta bem bacana. E por fim, né, que é o que eu tinha comentado no finzinho do episódio, a gente tem ali o vulcão em erupção, né, a gente tem aquelas valas sendo preenchidas, e como eu falei, né, uma referência ao nome do episódio, Uldur, né, inferno, que é justamente a criação de Mordor. Então a gente já vê o início, que é uma coisa, é um fator inesperado, é algo que a gente não esperava, e esse episódio traz 2 fatores inesperados, esse da criação de Mordor, que eu acho que é o principal, e até aquela situação em que os humanos estão disfarçados de orcs, e que você não espera, você não imagina aquela situação, e você fica o tempo inteiro, nossa, será que alguém mais morreu ali? Então é um momento assim que ficou bem bacana. Não só de flores, como eu sempre falo, vive um episódio, vive uma série, tem algumas coisas que tem algumas escorregadas aí. Primeiro, as cenas de batalha, né, eu acho que elas são bem irregulares, elas mesclam cenas muito boas, por exemplo, as cenas da Galadriel, né, aquelas cenas bem legais, e com algumas cenas que assim você não vê. Eu particularmente, né, como eu falei, né, é uma visão minha, né, eu não percebi ali uma grande ameaça. Algumas tomadas ali eu acho que poderiam ser diferentes, ser um pouquinho mais intimistas, um pouco mais próximas, para dar aquela sensação de medo, né? Então isso para mim faltou um pouco, sabe? Lógico, não poderia ser uma guerra gigante como é no caso que a gente tem ali no Retorno do Rei,
ali, né? Ou até mesmo em Duas Torres. Lógico que não é, porque não é nessa perspectiva, é algo menor mesmo, mas de repente alguma coisa um pouquinho mais intimista eu senti falta. E aí, uma cena que, sinceramente, para mim me incomodou um pouco, foi a cena da Bronwyn, quando ela toma flechada e começa a sangrar, e é sangue para todo lado. Não sei, a impressão que me deu foi, a gente tem que entregar o gore aqui, vamos entregar o gore pelo gore, vamos fazer o gore aqui, o sangue jorrando para todo lado. E assim, como essa série, ela não tem essa pegada, ela não é uma série gore, não é uma série que tem carne moída voando para todo lado, chega uma hora que assim, fica meio descolado, né? E mesmo no momento em que ela vai morrer, você não sente medo de que ela vai morrer, porque não é a pegada da série até aqui, de que vamos pegar os protagonistas e vamos matar o cara. Logo no segundo episódio a gente arranca o protagonista que a gente achava que ia ser protagonista aqui, ali e tal. Não é a pegada da série. Então, assim, pra mim ficou meio despropositada ali, né? É o que eu falei, percepção minha, de repente não te incomodou, bacana, mas assim, eu achei meio sem propósito aquela cena. Então, essas duas coisas me incomodaram um pouco ali, e eu acho que com isso a gente tem alguns problemas que às vezes te tiram um pouquinho da história. Aquele núcleo, para mim, pelo menos para mim, até do Isildur ainda não decolou, ainda tá ali meio morno e tal, tá numa preparação, entendo, eu acho que o papel dele vai ser mais importante nas próximas temporadas, mas por enquanto pra mim tá ali, é a cena que menos me agrada, quando vai lá pro núcleo dele, não me agrada tanto. Você, meu amigo, o que você achou até agora? Deixa aí nos comentários o que você achou desses dois episódios, o que você tá achando de Anéis do Poder, aliás. Deixa aí nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like esperto. Semana que vem a gente tá de volta com mais informações aqui da cultura pop. Valeu, abraço e fui!